Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre comunicação de dados técnicos usando R. O que seria comunicação de dados? Em um contexto mais geral, seria o processo relativo à transação de dados e informações entre dois ou mais agentes. Então, quando eu coloco um exemplo, o controle remoto, eu aperto o botão, emito um sinal infravermelho, comunica com a TV e liga a TV. Eu escrevo um bilhete, emito um sinal escrito, que será interpretado pelo olho e cérebro de outra pessoa. Uma bactéria ataca meu corpo. O macrófago, o monócito, ele vai lá, ele fagocita essa bactéria, emite um sinal químico, uma interleucina, por exemplo, e se comunica com a medula óssea e também com o sistema nervoso central. Então, esses são alguns exemplos de processo relativo à transação de dados ou informações entre dois ou mais agentes. Quando eu coloco num contexto mais específico, que será tratado no post, é a demonstração de resultado técnico, um experimento ou documento. Por exemplo, um dossiê, uma ficha, um pôster científico, um blog, um livro, etc. E é muito mais do que um documento, né? São ideias dentro desse documento. Então eu coloquei um exemplo aqui. Em 2009, eu era coordenador de projeto de melhoria contínua num frigorífico no Mato Grosso do Sul. E eu tinha alguns desafios lá. O primeiro deles, dentre outros projetos, era de quebra de resfriamento. Então era a diferença entre o peso quente da carcaça e o peso frio após 24 horas. Quanto menor essa quebra, melhor seria o desempenho operacional da companhia e também a qualidade e o preço para o consumidor. Então eu teria uma qualidade melhor e, consequentemente, eu conseguiria vender esse produto por um preço mais competitivo. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o seguinte: nós éramos o segundo maior frigorífico do mundo. Então, quando a gente fala de volume, qualquer mexidinha que você dá e dá errado, você tem uma perda muito grande. Isso quando se trata de volume. O terceiro é que o diretor industrial da empresa era um engenheiro naval. Então eu precisava de uma argumentação técnica muito boa para tentar convencê-lo de fazer um experimento planejado. Nós tínhamos experimentos já retrospectivo, nós tínhamos experimento observado, mas eu precisava de um experimento planejado, que eu precisava parar a fábrica em alguns momentos. E foi aí que a gente resolveu mandar uma pergunta para o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. Mandamos uma pergunta, juntamos as variáveis e eles nos responderam. Então ele colocou aqui como demanda, que foi a nossa pergunta, aqui a solução apresentada. Então ele coloca um pouco de conceituação, de conceito. Aqui embaixo ele coloca os métodos. E aqui era a quebra que a gente está, 1.8. E nós precisávamos de uma quebra de 1.4. Só para ter uma ideia, se eu derrubasse de 1.8 para 1.7, a diferença seria de aproximadamente $1 milhão por ano. No ano, né? Que não seria esse ganho anualmente, né? Mas multiplicado por 12 plantas, isso seria um valor muito significativo. Então, esse projeto foi muito bem sucedido. A gente conseguiu derrubar de 1.8 para 1.4. É claro que aqui foi o início, mas isso aqui foi o que permitiu a gente começar. Nós apresentamos isso e a partir desse documento a gente pôde, foi a garantia do sucesso do nosso trabalho. Então nós tivemos aí como sucesso do trabalho a melhoria operacional da companhia, o prestígio dos técnicos envolvidos no projeto e o mais importante, que é o aumento da qualidade do consumidor e ao mesmo tempo um preço mais competitivo, que é aquilo que mantém a empresa ou o negócio ali ativo, né? E eu guardei esse documento. Beleza, e qual seria o objetivo, né, da comunicação técnica? Dar suporte às ações adequadas e eficientes em situações específicas, usando sinais que podem ser visuais, como escrita, fórmulas, gráficos e código reproduzível. Facilitar a aplicação do conceito de technical writing, facilitar a compreensão de quem está lendo, né, e interpretando, e por consequência a busca por melhorias, né. Eu coloquei technical writing aqui em negrito porque essa é uma coisa bem importante, porque principalmente na área de tecnologia, quando você perguntar nos Estados Unidos qual que é a principal habilidade de uma pessoa na área de tecnologia, eles vão dizer que é a comunicação. No Brasil nós fizemos um teste, isso está nos relatórios da ACAT, de Santa Catarina, que para as empresas de tecnologia brasileira, a principal habilidade é a capacidade de solução de problemas. Aí eu perguntei para uma colega, né, em Nova York, a Nabila, por quê que a comunicação lá é mais importante. Ela disse: olha, se você souber comunicar a sua ideia, a probabilidade das pessoas entenderem é muito maior. E se elas entenderem, há espaço para menos ambiguidade. E quando há menos ambiguidade, a probabilidade do projeto dar certo na primeira vez é maior. Eu falei: então reduz o número de problemas. Ele falou: não reduz o número de problemas geral. Por quê? Porque como o projeto ele expande e ele se torna global,
o número de problemas ele continua grande, ele até aumenta, né? Mas ele é global. Só que aí entra novamente a capacidade de comunicação. Se você souber se comunicar bem, se você vai conseguir resolver um problema na Índia, na China, no Vietnã, no Brasil, em todos os lugares do mundo. Como as companhias, geralmente as companhias americanas elas são globais, então ela tem que resolver problemas no mundo inteiro. Então essa é uma coisa bem interessante que eu peguei de uma recrutadora nos Estados Unidos e que faz muito sentido. E em 2013, no Fórum da Liberdade, sobre educação do futuro, o Ricardo Pellegrini, até então presidente da IBM, ele citou uma matéria que existe nos Estados Unidos e na Alemanha, que ele chamou lá de expressão técnica oral escrita, que nada mais é do que o technical writing. Tá? Que é o quê? Eu descrever as características técnicas de uma garrafa d'água, desde a embalagem, da tampa, da etiqueta e do produto interno. Ele diz que essa nossa capacidade de fazer isso, tanto os americanos quanto os alemães, eles utilizam isso como um diferencial competitivo muito grande. E eu achei bem interessante, eu coloquei aqui em negrito. Bom, e de onde vem a demanda? Da necessidade de compreensão, reprodução e melhoria de processo, escassez de recursos versus necessidade de melhoria de produtividade global dos fatores. Eu já citei aqui a transição demográfica que a gente está passando. Hoje a gente tem aproximadamente 10% de pessoas acima de 65 anos. Em 2040 a gente vai ter aí aproximadamente 18%. Isso demanda uma série de coisas, dentre elas a produtividade, mas ao mesmo tempo ações que são feitas hoje e que surtirão efeito lá na frente. Isso a gente pode falar em educação, do ponto de vista técnica, mas também saúde. Eu acompanho um pessoal de Joinville, do Joinvasc, que eles fazem um trabalho maravilhoso, ao meu ver. Quando a gente começa a estudar um problema, a primeira coisa que a gente faz é analisar as variações, analisar o fenômeno e não fazer uma proposta de solução. Então esse trabalho eu acho que é um dos trabalhos mais importantes no mundo, não é no Brasil não. Segundo, as ações que são feitas. Quando eu olho um problema de diversos pontos de vista, então, por exemplo, chegar em 2040, com 18% de pessoas acima de 65 anos, o que eu tenho para melhorar a saúde? Construir hospitais. Será? Se eu tomar essa ação hoje, por exemplo, eu construir um parque e estimular essas pessoas a fazerem exercício físico, será que essas ações elas não surtirão efeito lá na frente? Então, isso aí também entra dentro da demanda de documentação técnica e análise de fenômenos e solução de problemas. Ok? Bom, necessidade de transparência, credibilidade e consistência, eu coloquei 2 exemplos aqui que eu quero citar. Então, esse aqui, o primeiro, é o Rodovias Interestaduais nos Estados Unidos, começa em 19 e termina em 95. Vou passar rapidamente aqui, tem bastante coisa para falar dele, mas vai ficar muito longo. Então, basicamente, o Thomas McDonald criou esse sistema aqui. Então, o número par aqui, ele liga leste e oeste, o número ímpar ele liga norte e sul. O maior ele está no norte, o menor está no sul, o maior está no leste, o menor está no oeste aqui, ok? Então o que isso faz? Ele facilita a localização. Se eu estiver na 10, por exemplo, eu sei que eu estou indo de leste para oeste, de oeste ou oeste para leste, e eu estou no sul do país. Se eu estiver aqui na 75, por exemplo, ou na 95, eu estou na costa leste. Ok? Então isso facilita bastante. Ao mesmo tempo que facilita, que a transparência, ele tem a credibilidade e a consistência. Porque ele começa onde 90% das estradas eram de terra, ele passa pelo governo Roosevelt, ele passa pelo governo de Eisenhower, que vai na guerra, volta, vê a Autobahn, lá, as rodovias alemãs, volta e quer adicionar essa melhoria nos Estados Unidos, consegue adicionar essa melhoria, mas sem alterar o projeto original. Ele não começa tudo de novo. Ele vai lá e ele adiciona aquela melhoria. Já com outro engenheiro, que é o Frank Turner, já não era mais o Thomas McDonald, mas deu continuidade no projeto, ele não parou e começou de novo. Ele precisa de um financiamento de 2,4 trilhões, não é fácil. Só que ele faz um documento de projeções e benefícios para cada cidade que vai passar aqui, cada estado. Ele consegue apoio no Congresso de prefeitos e população e consegue o financiamento tanto estadual, federal e privado para a construção dessas rodovias. Resumindo, em 1995 ela termina, 76 anos depois, com 75 mil quilômetros de estradas, 55 mil pontes, um rastro de desenvolvimento muito grande, e lições e impactos para o mundo todo. Por exemplo, se a gente pegar a padronização do semáforo, como a gente vê hoje, de 3 cores, foi desenvolvido nessa época. A padronização das placas de trânsito
Aquele ortógono da placa de pare foi desenvolvido nessa época também, e a cor também, ok? Bom, e esse aqui é em 1947, a Abraham Leavitt, né, o Leavitt Sons, uma empresa de construção civil, ela vai lá e faz um projeto de produção em massa no estilo de Ford e cria Levittown. Mas a partir dali nasce o subúrbio americano, que hoje passa por melhorias, mas mantém a ideia original. E uma delas é o custo até 6 vezes a renda média, eficiência no serviço de climatização, com Firefly, o bombeiro, segurança, velocidade de construção, que é bem rápido, entre outras coisas. Okay? E como fazer? A ferramenta que a gente vai usar é o Quarto, R Markdown, Jupyter Notebook, Word, Excel, etc. Mas hoje a gente vai usar o RStudio, Quarto. Para quem deseja fazer em PDF também precisa instalar o TinyText. Se você quiser fazer controle de versão Git e GitHub. E eu já fiz vídeo a respeito desses caras aqui. E pacotes complementares, como GT, para construção de tabelas, Cable Extra, FlexTable, HuxTable, etc. Limarca, se quiser ABNT. Beleza, então eu fiz esse setup aqui. Eu faço um arquivo lá, eu crio uma pasta dentro do GitHub. Abro o arquivo, insiro texto, figura, citação, table of contents, footnotes, etc. Informação. Salvo a primeira versão. Essa versão ela pode ser usada, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso. Eu estou fazendo aqui, o meu orientador consegue aprovar, ou ele consegue fazer edição lá, ele dá um sinal lá, eu aprovo o que ele alterou ou não. O que ele alterou vai vir para mim colorido, se é verde ele adicionou, se é vermelho ele excluiu e assim por diante. E se eu estiver trabalhando uma equipe, geralmente o pessoal de tecnologia já sabe isso aqui de código salteado muito melhor que eu. Ok? Mas você consegue aprovar isso aqui de onde você estiver, com controle de versão. Se você quiser voltar à versão anterior você consegue, é bem simples. Beleza, partiu daqui você consegue salvar esses arquivos em HTML, num site, em PDF, um arquivo de documento, um pôster científico, para aqueles que a gente apresenta em congresso, em um livro você pode construir, um arquivo Word ou um blog. Perfeito. Seguindo, conceito, uso de elementos que facilitem o processo de comunicação, como equations, a gente vai ver, citations, cross-references, footnotes, embed code, code chunking, line code, parecem nomes difíceis, está todo em inglês, mas eu vou explicar como fazer isso aqui. Para reproduzir os códigos abaixo serão necessários o Tidyverse e o Quarto. Quando você clicar aqui no Quarto, você vai ver como instalar e tudo mais, eu não vou ensinar aqui como instalar o Quarto. Então, para instalar o Quarto, clique aqui, next, a instalação. Após a instalação, a opção criar um novo documento vai aparecer automaticamente no RStudio. Então, se você tiver o Quarto instalado, ele vai aparecer a opção. Se não tiver, ele não vai aparecer. Perfeito? Então, vai lá, clicou aqui em Quarto Document, a gente vai fazer, vai aparecer essa tela aqui e pronto. E para onde que vai? Para onde que a gente pode colocar isso, ou onde a gente pode consultar esses documentos técnicos? Então, é publicação na intranet, né, no caso aí de ter uma empresa privada. O GitHub, que é uma casa de documentos que é associado ao Git, permite controle de versão. Né, ao invés de ter aquela, sei lá, projeto final. Então, você não tem mais isso. Você consegue fazer esse controle de versão via GitHub. O Zenodo é uma casa para documentos digitais multidisciplinar também. Ele é aberto, obviamente, com critérios, e foi desenvolvido pelo CERN, pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Você pode publicar lá dentro também. O Kaggle também é uma casa para código e ambiente de competição de machine learning. Paper with Code, que também é uma casa de código, e documentos voltados mais para IA, Deep Learning e Machine Learning. NCBI, né, National Center of Biotechnology Information, ou Biblioteca Nacional de Medicina, nos Estados Unidos, geralmente tem artigos voltados para medicina, para química, biologia, etc. Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, que é esse serviço brasileiro que eu citei ali. Tem um site na internet, inclusive esse artigo vai estar lá dentro, que é um dossiê, na verdade. O blog, books e pôster você consegue fazer também, ok? E qual que é o resultado? É a melhoria da articulação, permitindo expor com mais clareza os detalhes técnicos e benefícios a respeito da ideia proposta. Um exemplo disso é o Turner, por exemplo, convencendo aos congressistas e prefeitos a financiar os 2,4 trilhões de dólares que ele precisava fazer essas estradas. Para isso ele construiu, tem até um nome, chama Turner's Yellow Book. E também esse exemplo do dossiê técnico que eu recebi do pessoal lá do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas, que abriu a porta. A reutilização de ideia original, ao invés de partir do zero, mas incrementando melhorias, reduzindo o tempo de implementação e se livrando de obstáculos ao longo do caminho, consequentemente poupando recursos e que remete à continuidade e consistência.
Que aí é o caso do que eu citei do Eisenhower, né? Ele vai lá, ele vê na Alemanha a Autobahn, mas ele não fala, olha, para tudo, vamos começar tudo do zero e vamos tocar de novo. Os erros que foram cometidos durante o projeto inicial, você vai cometer eles de novo e o troço vai ficar parado. Então, reutilizar o código original. Outro exemplo que a gente pode citar é o CRISPR-Cas9. Né, o projeto da Jennifer Doudna, da Emmanuelle Charpentier, esse é um projeto reproduzível. Pôde-se criar a vacina, por exemplo. A tríade de Vitruvio, o Utilitas, Fermitas e Venustas. Para que eu vou usar isso? Qual é a durabilidade disso? Qual é a beleza disso? São conceitos que são usados até hoje, pelo menos na arquitetura. As pessoas vão conhecer quem é Vitruvio porque se usa o conceito até hoje. Incremento da qualidade e acessibilidade ao conhecimento, bens ou serviços, resultando na melhoria do padrão de vida das pessoas. Vamos voltar em 1202, com Leonardo de Pisa. Ele introduz o número arábico na Europa. Ele escreve um livro técnico chamado Liber Abaci, que antes de 1202 era utilizado algoritmos romanos para fazer contas. Agora, tu imagina a quantidade de incremento de qualidade e acessibilidade de conhecimento que teve nessa época. Né? A partir daí, você vê o desenvolvimento de bancos, né? E outros fatores, mas como o banco, que financia a arte, que financia a cultura, que financia a engenharia, que financia a arquitetura, consequentemente, renascença. Obviamente que eu não vou atribuir a Renascença à produção do livro do Leonardo de Pisa, mas uma consequência de fatores e a contribuição muito grande desse livro para o desenvolvimento do mundo. Perfeito? Então, basicamente, esse aqui é a parte conceitual. Vamos voltar para o R agora? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o arquivo. Então, eu já instalei o quarto e eu vou em File, New File e Quarto Document. Então, eu vou colocar o documento, um modelo de documento, o autor. E aqui eu posso escolher HTML para um site, PDF para um artigo, Word para um documento editável, se eu quiser. Eu vou escolher PDF. E aqui ele vai aparecer dois botões aqui. O primeiro botão é o visual e aqui é o source. Então o visual ele é mais, digamos que mais direcionado para as pessoas que são habituadas a usar editores de texto. Então a gente vai ter o controle do menu aqui em cima, bold, itálico, o header, de 1 a 6, aqui o format, que a gente pode colocar como uma lista de bullets, aqui um bloco de código, etc. Aqui o insert, eu posso colocar o code chunk, então eu coloco o código em R, Python, C++, SQL, JavaScript D3. Aqui uma tabela, uma figura, um link, uma citação, uma referência cruzada. Aqui um código de uma fórmula, né? um line math, mas tem um nome em português, eu não me lembro, não recordo agora, depois eu lembro. Bom, então, a primeira coisa, vamos tirar esse cara daqui. Isso aqui que ele gerou é uma template. Então, se eu executar, se eu vir aqui em salvar, eu vou colocar o nome aqui como teste. E se eu executar ele vai gerar esse arquivo aqui, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou tirar esse cara aqui. Ah tá, e eu não falei desse source aqui, né? Então o visual é para as pessoas que são habituadas a usar o editor de texto. O source é para as pessoas que são habituadas a escrever códigos. Então, para quem trabalha com código, né, ou é programador, ou já tem habilidade melhor com código, esse source aqui é o mais indicado. Perfeito? Então vamos lá. Hoje eu vou focar no visual, porque boa parte das pessoas, pelo menos eu acredito, que boa parte de vocês aí trabalha mais como pesquisadores do que como programadores, mas de qualquer forma fica aí, acho que vai servir para os dois, tá? Então eu vou focar mais nesse visual aqui para a gente ir mais rápido no negócio. Então imagina o seguinte, vamos pegar ao invés do padrão, eu vou inserir um code chunk aqui, mas antes vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Outra coisa que eu deixei de avisar é o seguinte. Quando essa interface de visual aqui, ela também é similar e ela é muito para quem está familiarizado com o Notion e também o Trello. Então, se você digitar barra, ele vai abrir um menu para você inserir coisas aqui. Então, por exemplo, eu quero heading 2 e vou colocar aqui, sei lá, vamos pegar PCA Iris. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já trabalhou com isso aqui, então, library... Vou inserir um código em R, então tidyverse, e aqui library, tidyverse, factoester. Ok. Então eu vou carregar esses dois caras aqui já, e aí eu vou colocar já iris, select, eu vou colocar menos espécie,
Ok, para tirar, identar, vai. Então eu vou para tirar a variável categórica da nossa lista e vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, prcomp para gerar uma PCA e vou colocar scale como true. Perfeito. E agora eu vou usar uma função do pacote Factor Extra chamado fvs PCA by plot, que ele vai misturar o PCA de indivíduo com PCA de variável, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, para não sair muito poluído, eu vou usar aqui o geom ind, vou colocar point aqui, ó, só para ele sair pontinhos ali ao invés de sair escrito. Aqui eu vou colocar abilage, que seria, abilation é francês, então esse pacote é francês, então aqui está em francês, seria um agrupamento, tá? Então eu vou colocar para agrupar por íris espécie, ok. E aqui eu vou colocar a elipse como true, perfeito. Acho que isso aqui já é o suficiente, tá? Isso aqui é aquele gerou ali, mas eu vou apagar. Ok, então eu já fiz aqui uma template, mas eu vou adicionar outras coisas aqui, ó. Agora eu vou adicionar no source. Então quando eu coloco aqui no source, eu consigo fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa de eu estar dizendo ali header 2, tá? Então eu vou copiar e vou colar aqui, porque já estava pronto, tá? Para a gente não perder tempo escrevendo coisa. Perfeito, então ele já vem aqui, ele já vai sair dessa forma aqui. Tá? Aqui na frente eu consigo colocar esse bullet list. Então, ó, quando eu clicar aqui ele já... Aí sim, agora eu vou em render and save e vou clicar aqui. Ele já vai renderizar, já vai salvar e já vai renderizar o documento para a gente ver como fica, tá? Então já saiu isso aqui, o código aqui, e aqui ele saiu a PCA. Só que é o seguinte, e aqui também ele saiu o documento já com o bullet list e com os tópicos aqui embaixo. Só que tem um detalhe, ele saiu com código aqui em cima, quando eu chamo o pacote, ele declara aqui um warning dizendo o seguinte, ó, os pacotes que foram carregados e aqui os conflitos possíveis, né? Só que eu não quero que saia isso aqui no documento. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, eu posso estar colocando dentro do código aqui, ó, message false e warn false, só que eu não quero, eu quero que saiam todos os blocos. Eu venho aqui e vou colocar um execute, e aqui eu vou colocar message false, false, e warning false. Ok, então agora ele já vai renderizar sem aqueles detalhes, né? Ele já vai renderizar mais limpo o código. Perfeito? Bom, o próximo passo que a gente vai fazer aqui. Agora sim. Então já saiu o código mais limpo, né? E também o relatório, a figura aqui, ó. Vou colar ali para colocar exemplo de figura, mas eu vou apagar ela aqui. Porque não é isso que a gente vai usar. A gente vai usar a demanda aqui, ó. Descobrir se existem características dos veículos e identificar quais veículos as pessoas gostam mais. Eu vou criar um exemplo de fluxo aqui. Então, para facilitar o entendimento dos envolvidos no projeto, optamos por apresentar o seguinte fluxo de trabalho. Fluxo inicial, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Insert, CodeChunk, R. Só que aqui, ó, isso já me perguntaram, por isso que eu estou apresentando o fluxo aqui, tá? Então, ele não tem ali, mas a gente pode colocar uma linguagem que chama Mermaid. E no Mermaid, ao invés de eu digitar tudo aqui, o que eu faço? Ó? Geralmente eu faço isso aqui. Tá vendo um site aqui, ó, chamado mermaid.live? Então, ele permite que a gente faça os flowcharts. Então, o que eu vou fazer aqui? Flowchart, quando você fizer isso aqui, ele já vai sair. Eu vou ter a opção left to right. Left to right. Eu vou ter o top to bottom. Eu vou ter vários, né? Mas geralmente é esse que eu mais uso. Então, left to right é da esquerda para a direita, top to bottom, se eu for fazer ele na vertical. Então, eu vou usar aqui, e eu vou colocar A, que liga a B.
ele vai apresentar essa direção. Perfeito? Se depois eu vou alterar depois ali, mas por enquanto, para não perder tempo, então eu vou colocar aqui, ó, dados, e aqui, ó, uma pergunta, quantidade suficiente aqui para pular a linha, né? Dar uma quebra de linha. Então a quantidade é suficiente? Se for, ele vai para C. E na C a gente vai colocar análise exploratória. Perfeito. Se não for, B, a gente vai para coletar mais dados. E opa, vamos jogar para C, né? Coletou mais dados, vai para análise exploratória. A C vai para E, causa raiz. Da causa raiz, propor soluções. Perfeito. Então é isso aqui. Quando eu dou um reset, ó, ele já vai trazer aqui. E eu vou copiar esse cara aqui. Só que quando eu vou renderizar, só para apresentar o problema ali que vai ser gerado, ele extrapola as margens do artigo ali, da página, né? Então, o que eu faço? Ó, tá vendo isso aqui? Eu estou apresentando os problemas aqui, porque geralmente são os problemas que vocês vão ver aí, tá? Eu poderia fazer tudo bonitinho, né? Mas volta e meia vocês vão ter esse problema. Então, eu vou, para sanar o problema, eu vou usar fig width 6,5. Vamos colocar 6,5, que eu acho que já é o suficiente. Quando eu fizer isso aqui, o que acontece? Ele vai reduzir, ele vai limitar, ele vai reduzir o tamanho da figura a ser gerada no Pandoc. Tá? O Pandoc é um motorzinho lá que gira lá e ele transforma tudo isso que a gente está escrevendo aqui em um documento. Perfeito? Bom, então vamos lá. Eu não vou nem executar aqui para a gente não perder tempo. Na próxima a gente já olha. A próxima etapa é a fórmula, né? Imagina que, na verdade, eu quero fazer uma pesquisa de opinião. E essa pesquisa de opinião eu vou usar um cálculo de amostra. Então eu vou colocar aqui, ó, cálculo de amostra de variável nominal ou ordinal de população finita. Perfeito. Eu vou utilizar esse cálculo da amostra. E para isso, eu vou usar outra funçãozinha aqui escrita, cadê? Aqui sim, ó, LaTeX Math, Inline Math. Ele já vai criar ali para mim a possibilidade de eu fazer a fórmula barra frac, ou seja, uma fração. Então tudo que eu colocar, se eu colocar 4 dividido por 5 aqui, ele vai dar 4 dividido por 5 ali. Tá? Mas não é isso que eu quero. Então o que eu quero aqui é z² multiplicado pelo P, multiplicado pelo Q, multiplicado pela população. Aqui eu vou colocar o erro quadrado, multiplicado pela população menos 1, multiplicado por P, multiplicado por Q. Perfeito? Então é isso aqui. Ele vai sair dessa forma aqui. Ok, agora imagina que eu quero isso aqui, ó, se eu estiver descrevendo e eu vou lá e solto essa fórmula aqui. Isso é um inline. Agora o outro que tem, ó, é o display math, que eu quero apresentar no meio da página, no material e métodos lá. Então o que eu faço aqui? Ó? A única coisa que eu vou fazer é adicionar dois carinhas aqui. Perfeito, pronto. Ele já vai sair aqui um pouquinho maior. E o restante é a declaração das variáveis, né? Então n, tamanho da amostra, z² intervalo de confiança 95% igual a 1,96 e assim por diante. Perfeito? Vamos rodar aqui para ver as alterações aí que surgiu aqui na fórmula e também aqui no flowchart. Então aqui no flowchart ele já teve e aqui na fórmula também. Então a fórmula já saiu aqui e aqui já saiu as declarações, né? Intervalo de confiança, 95%, tá. Perfeito? Bom, próximo passo agora, vamos fazer tabelas. Então a gente vem aqui, eu vou escolher Table.
Na tabela eu vou escrever 3 linhas, rows, e 3 columns, 3 colunas. E aqui o caption é o título. Então eu vou colocar aqui, sei lá, preferência por veículos. Preferência de veículos, por veículos. Tá, só para ilustrar mesmo. Então eu vou colocar renda. Renda, marca, modelo. Aqui renda 65. Aqui marca, vou colocar Toyota. Aqui Camry. Aqui 50. Toyota Corolla. Aqui 40. Infiniti FX50. Perfeito. Aqui embaixo ele já saiu o título da tabela, que ele sai aqui, mas lá no documento ele já vai sair em cima. Já saiu a tabela aqui. Tem várias formas, obviamente, de fazer tabelas, tá? A gente pode tirar a tabela direto do banco e plotar aqui e tudo mais, né? Isso aqui eu coloquei na mão aqui só pra gente ver. Mas tem um detalhe que saiu aqui, ó, Table 1. Então quando eu colocar uma figura, ele vai Figure 1. Por quê? Porque por padrão ele é em inglês. Mas eu vou adicionar uma figura aqui em cima, só pra gente ver como sai, mas eu já vou colocar ele em português e vou ensinar como fazer. Então, a primeira coisa, ó, eu posso vir aqui em cima no YAML file, né, que é o documento de cabeçalho ali, e vou colocar lang, e vou colocar português, ou português Portugal. Perfeito? Quando eu clicar aqui, ele já vai executar. Mas antes eu vou fazer o seguinte, ó, vem aqui, barra, figure. E aqui eu vou colocar uma figura. Então cadê o economy? Fill economy. Aqui eu vou colocar centro. Aqui o etiqueta de consumo de combustível. Ok, então já saiu aqui, ó. Eu já consigo editar o tamanho, as dimensões, o formato, se é em inches, centímetros, milímetros ou por cento, ok? E aqui, nesse exemplo aqui, é uma etiqueta, né? Tipo selo Procel que tem no Brasil, mas quando você vai comprar um carro nos Estados Unidos ou no Canadá, é um pouco diferente do Canadá, mas nos Estados Unidos geralmente ele coloca aqui quantas milhas por galão, aqui ele coloca quanto você economiza de combustível em relação ao padrão em 5 anos e tudo mais. Então tá, vamos renderizar ela aqui. Agora sim, vamos lá. Então a gente já viu aqui a imagem aqui já saiu com figura 1, etiqueta de consumo de combustível. Perfeito? E aqui, tabela 1, tá? Eu consigo depois referenciar, né? Quer ver? Vamos. No próximo eu já falo, né? Senão eu vou ter que renderizar de novo. Então vamos pegar uma análise exploratória. Vamos fazer uma coisa simples aqui, vai? Então eu vou dar um Ctrl Alt I. Ele vai abrir aqui, ó. Vou mudar de Mermaid para R. E vou fazer o seguinte, ó. Library Tidyverse. E aqui eu vou colocar Empty Cars, Chord Correlation. Aqui core plot, core novamente, e aqui eu vou colocar type, vou colocar upper, só para ele aparecer. E aqui é só ilustrativo mesmo, só para ver como sai, tá? Mas você pode colocar qualquer coisa ali de código, mas é só para ilustrar mesmo, como aquele do Iris Dataset que eu criei lá primeiro. Então isso aqui é um exemplo de análise exploratória, como que ele vai sair. Aqui eu não vou precisar colocar message warning false, porque eu já coloquei lá no YAML file lá em cima. Aqui eu preciso só alterar o intervalo aqui para não pular a página, né? Mas o código daqui e o miles per gallon, o cilindro tem correlação negativa. Aqui displacement HP também tem correlação negativa um pouco menor. Perfeito? Então vamos lá, próximo. Modelo estatístico. Então vamos inserir agora, imagina o seguinte, vamos aplicar um modelo de regressão linear para este problema. Beleza. Então vamos criar aqui um modelo de regressão, CodeChunk R, perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, lm, miles per gallon, peso, data, empty cars. Perfeito, aí eu venho aqui, ele já saiu o coeficiente aqui, mas eu quero extrair mais alguns dados. Então eu venho aqui, vou pegar o pacote Brown, que a gente já viu lá atrás, e Tidy. Beleza, ele já vai carregar aqui os dados mais... O coeficiente ele já deu, a estatística ele já deu, o p-value ele já deu, o termo também.
Então tá, vamos colocar um nome nesse cara aqui, né? Model fit lm empty cars. Bom, e agora eu vou parar, eu vou escrever o texto aqui pra gente não perder tempo, e depois eu volto a hora que tiver o texto pronto, só para ganhar tempo, tá? Perfeito, então ó, o peso é uma variável importante e pode ser usado para prever a quantidade de milhas por galão. Eu vi aqui que ele é uma variável importante, né? E o valor de P é 0,01, então eu posso estar colocando isso aqui. A média de milhas por galão dos veículos da amostra é 19, então eu posso estar colocando isso aqui. Nesse caso, para cada unidade de peso, né, ou que no caso ele seria WT, os veículos fazem menos 5,36 milhas por galão, ok? Só que uma das coisas que é útil quando a gente cria um documento reproduzível é justamente a gente não precisar, toda vez que eu alterar uma variável ou os dados lá em cima, eu vir aqui até alterar na mão. Então, para isso, a gente vai usar uma fórmula que eu vou mostrar como faz. Então, a gente vai... Então, é esse carinha aqui, e eu vou colocar o R aqui, ó, pular 2 espaços e ele de novo. Viu que ele ficou com cor diferente, né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Esse cara aqui, R, 1, 2, olha lá. E eu vou fazer assim sucessivamente. Peso também. Ok. Perfeito, então tá ali. Bom, como a gente já fez o... Vou abrir o outro aqui, ó. Como a gente já fez o modelo aqui, eu vou mostrar aqui o modelo. O modelo é esse aqui. Só que aí, se eu clico aqui, ó, ele vai aparecer as opções para mim, né, que é uma lista de valores. Então, o primeiro valor que eu preciso aqui, ó p-value. Aqui eu preciso da média, que a gente vai mudar para mediana, vamos alterar ali depois. Aqui a gente vai precisar do termo, né, que é o WT. E aqui a gente vai precisar das milhas por galão, que ele faz a menos. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá. Model fit, aqui o term p-value, que é o primeiro. Só que quando eu chamo aqui, ó, tem 2, né? Ele chamou do... Eu vou querer do segundo só. Perfeito. Então esse aqui é o p-value. Agora mediana. Median empty cars miles per gallon. Mediana 19,2. Agora vamos para o próximo. Próximo é o termo. Então model fit lm empty car term. Como, se eu chamar aqui, ele vai chamar os dois. Intercept também. Só que eu quero só o termo peso. Ok? Que vai estar representado pelo weight aqui. WT. Model fit empty cars. Agora eu vou querer o estimate, que é o coeficiente, só que é só o 2. Olha lá. Perfeito. Então é esses caras aqui. É isso aqui que eu vou colocar lá. Só que você note o seguinte, ó, que isso aqui, ó, 1.29 e 10. Isso aqui vai sair com notação científica lá, então eu não vou nem botar. Eu vou usar um pacote aqui, ó, chamado Scales, que é bem importante, ó. Scales. Não sei se eu já fiz material a respeito do Scales, mas p-value. P-value. Que ele é bom para outras coisas. Se eu não fiz o material, eu vou fazer ainda, porque é bem útil, tá? Então, p-value vai estar aqui. Mediana de milhas por galão. É importante sempre ficar atento. Média, mediana são coisas bem diferentes. Né? Então, vamos lá também. Isso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Para ele aparecer lá negrito, então eu vou colocar aqui bold. Pronto. Então ele já fez aqui o modelo, né? E aqui o valor de P, a mediana de milhas por galão, né, 19,2. Neste caso, para cada unidade adicionada WT, o peso, no caso, a variável, os veículos fazem menos 5,34 milhas por galão. Perfeito? Então, esse é o inline code, mas a gente pode fazer o seguinte, imagina, lembra que acho que uns 2 vídeos anteriores a gente usou o GT Summary, tá? Então a gente vai poder usar ele aqui também. Né, que é uma, digamos que um pouquinho diferente. Então, ó, usando o pacote GT Summary. Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui, ó, Code Chunk, Library, GT Summary. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um modelo de regressão logística, mas aí eu vou usar uma variável que já está em binária para não ter que fazer toda a transformação, que é a VS. VS é V ou straight.
é um motor em V ou é motor em linha. Então eu quero saber se eu quero saber a probabilidade do motor em linha em V se essas variáveis aqui vão influenciar ou não. Então miles per gallon, vou adicionar mais um aqui, ó, WT, peso, empty cars, aí eu vou colocar family binomial link logic. Beleza, já deu os coeficientes aqui, né? Se eu exponenciar 1.68, ok? Então eu vou colocar um nome nesse cara aqui, model fit log reg empty cars, ok, isso aqui, ok, perfeito. Agora que vamos rodar ele. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso dentro da tabela do Git Summary. Então eu vou colocar ó, table regression, não carreguei ele, não tinha carregado. Então table regression, eu vou colocar o nome desse cara aqui, exponentiate true, ok. E aí eu vou colocar o nome disso aqui, vou mudar aqui, ó. Perfeito. Então aqui eu criei o modelo, aqui eu criei a tabela. Vamos executar a tabela aqui para ver. Então vai dar essa tabela aqui, o odds ratio para miles per gallon para weight, para peso, com p-value mais significativo para miles per gallon, ok? Miles per gallon vai ser uma variável que pode influenciar na probabilidade daquele motor ser em V ou em S. Legal. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar o mesmo R 2, aqui. Só que aqui eu vou usar uma função direto do inline test do Git Summary. Então eu vou pegar essa table e vou usar a variável miles per gallon, ok? Então aqui a gente já vai ter um, aqui eu vou fazer de novo, R2. Tá, então eu vou pegar esse mesmo cara aqui, copiar aqui embaixo, só que aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar o padrão, pattern, que isso aqui. Então eu vou colocar odds ratio. Aí aqui eu vou colocar, em português, intervalo de confiança. E aqui eu vou colocar p-value. Então o odds ratio, vamos lá, ó, vou colocar esse aqui. Intervalo de confiança são 2, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 2. Opa, vou colocar uma vírgula aqui. E aqui o p-value. Aqui eu não vou precisar referenciar aquele 2 lá, né, que estava nesse, né? Como é que é? Aqui 2. Por quê? Porque eu já coloquei ele ali, ó. Ó, a variável está aqui. Então, a única coisa que eu vou precisar referenciar aqui, eu vou colocar o nome dele. Então, é estimate. Aqui, ó, conf low. Aqui o conf high. E aqui o p-value. Perfeito. Vamos tentar salvar e gerar o arquivo para ver como é que ele sai. Ah, não, deu erro em algum lugar aqui. Ah, tá. Ah, perfeito. Que eu não tinha fechado aqui o parênteses, ó. Perfeito, agora sim. Então aqui é o modelo de regressão logística, né? E aqui é o resultado. Então esse primeiro resultado que a gente fez lá automático, e esse aqui é o que a gente colocou os dados. Claro que eu não, né, poderia ter dado um espaço aqui, aqui também, ó, posso dar um espaço lá para ficar um pouco mais bem organizado, ok? Mas a ideia é para ver como funciona o componente. E aqui a gente vai ter as referências, né? Aqui
No caso de referências aqui, ó, a gente pode voltar aqui para o visual. Em referências, eu vou... Lembra que eu citei lá o artigo do Flávio César Naum? Então eu consigo, ó, citation, e vou clicar aqui em PubMed, que é onde está publicado o artigo dele, e vou colocar aqui, ó, Flávio Naum. Vamos ver se eu acho aqui. Então eu achei. Eu posso, se eu tivesse escrevendo algo aqui, citação, eu vou colocar o resto do texto aqui. Se eu, vamos supor que, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó. Se eu tivesse colocando aqui, obviamente que não faz sentido, né, uma coisa lá em cima com a outra aqui embaixo, eu estaria escrevendo aqui, ele sairia os dados ali e já criaria referência aqui embaixo, tá? Mesma coisa, vou colocar, ó, citação, vamos colocar outra citação, citação 2, né? Vamos procurar o Dr. Pedro Magalhães, vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Citation, Pedro Magalhães. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Opa, já achou um aqui, ó. Moving the Brazilian Ischemic Stroke Pathway to Value-Based. Opa, bem legal isso aqui, hein? Pelo jeito. Então vamos renderizar. Certamente não é o artigo do Pedro Magalhães, ele deve estar com um contribuinte no artigo. Vamos abrir para ver onde que está. Aqui estão as duas citações que você vai dar continuidade escrevendo o texto e tudo mais, e ele já cria a referência aqui embaixo. Eu coloquei as citações aqui, ele vai trazer as referências aqui embaixo. Aqui eu vou abrir, vamos dar uma olhada, porque eu busquei por Pedro Magalhães, trouxe... aqui, ó. É porque ele já tem como participante aqui do artigo, né? Então já vai estar aqui, Juliana Safanelli, Pedro Magalhães. E é isso, é um artigo novo, não tinha visto ainda, eu acho que não está disponível ainda também. Não, mas perfeito, deixa eu ver, deve ter outras coisas ali. Ah, tá, vai ter uma coisa aqui ó, que eu esqueci, vamos lá. Imagina que eu estou fazendo o artigo, vamos abrir ele aqui, e tem várias páginas, né? No caso de fazer uma ficha técnica, né? Sei lá, um dossiê técnico e tudo mais, não precisa, né? do índice lá, do remissive e tudo mais. Mas imagina que eu quero fazer um índice aqui. Então eu consigo fazer isso aqui. Toque. Table of Contents. Eu vou colocar True. Perfeito. Então eu consigo, ao mesmo tempo que eu consigo fazer isso, eu consigo colocar também um índice de apêndices. Então ele vai trazer um resumo das tabelas, um resumo das figuras e tudo mais. Então eu consigo fazer isso também. Você pode consultar. Quarto é um nome difícil, né? Para quem mora no Brasil é mais complicado procurar na internet porque ele vai dar ambiguidade, né? Mas aí você procura por quarto pub, né? O underline pub, o quarto pub junto, que você vai achar bastante artigo a respeito. Vai ser mais fácil de procurar. E aqui a gente vai ver o índice remissivo. Então vai estar aqui. Consigo clicar ali, tem poucas páginas. A ideia era mais mostrar como funciona. Perfeito? Então é isso aí, eu acho que eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.